Olá, a graça e a paz. Hoje nós vamos meditar no texto do Evangelho de João, capítulo 4, verso 1 até o verso de número 26. Eu gostaria que você pausasse agora, fizesse a leitura do texto e depois nós retornaremos com a mensagem. A grande ideia desse sermão é a seguinte: entregando a vida a Cristo, o ser humano encontra uma fonte inesgotável de satisfação. Eu vou repetir. Entregando a vida a Cristo, o ser humano encontra uma fonte inesgotável de satisfação. Jesus ficou sabendo que os fariseus foram informados que ele e os seus discípulos estavam batizando mais pessoas do que João Batista. Por causa disso, ele decidiu sair da Judeia e ir para a Galiléia. Mas por quê? O que os fariseus poderiam fazer com essa informação? Seria medo deles? Claro que não. Os fariseus tinham uma preocupação com o surgimento de grupos políticos em Israel. Por isso, eles policiavam os grupos existentes, tirando proveito da rivalidade entre eles, jogando um grupo contra o outro. Dessa forma, os próprios grupos se destruiriam. Jesus então deixa a Judéia para não permitir que os fariseus causassem divisão no ministério dele e de João Batista. O verso 4 diz: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por quê? Geograficamente, o caminho mais curto era o que passava pela Samaria. Para o judeu daquela época, o natural era se desviar dessa rota por causa da rincha que havia entre eles. Por quê? Porque quando o rei da Síria conquistou aquela região e para destruir o sentimento nacionalista daquele povo, ele levou para lá gente de outros povos do Oriente, fazendo com que eles se casassem entre si. Assim, eles produziram uma raça misturada, não eram mais judeus puros. Eles também misturavam o culto a Javé com o culto a Baal. Chamar um judeu de samaritano era uma das piores ofensas. Seria como chamar japonês de chinês, árabe de judeu, corintiano de palmeirense. Interessante que o texto diz que Jesus tinha que passar por Samaria, porque ele tinha algo importante a fazer ali. Jesus partiu em viagem pela região de Sicar, provavelmente andou cerca de 40 quilômetros entre vales e montanhas. A Palestina era um lugar árido e seco, e tudo indica que tenha caminhado por cerca de 6 horas debaixo de um calor tremendo, perdendo com isso muito líquido, devendo estar com muita sede naquele momento. Por volta do meio-dia, hora sexta, Jesus chega a um poço de água em Sicar e se encontra com uma mulher samaritana tirando água. A história desse encontro traz alguns elementos bastante comuns à vida daquela época, mas traz também alguns detalhes totalmente fora do padrão comum. Notamos 3 diálogos naquele encontro. O primeiro diálogo está do verso 9 ao verso 14. Esse primeiro diálogo vai falar sobre a necessidade de água. Num lugar tão árido como a Palestina ou como o nosso Nordeste, a água é um bem extremamente valorizado. Jesus havia andado muito. João diz que ele estava cansado, com fome e com muita sede, pois era humano como nós, qualquer um ficaria com muita sede naquele local. Não fica oculto o aspecto da humanidade do Senhor no texto. Esse Deus que se transforma em homem tem sede, tem fome, está cansado, precisa se sentar e encontra uma mulher na beira do poço tirando água. Eram comum as mulheres tirarem água do poço, mas há alguns detalhes que seriam bom destacarmos. Primeiro,
elas preferiam as horas mais amenas e frescas do dia. Segundo, elas sempre iam em grupo. Terceiro, havia um poço dentro da cidade de Sicar, porém esta mulher foi tirar água ao meio-dia sozinho, andou 800 metros para tirar água daquele poço. Tudo indica que ela desejava evitar o contato com as outras mulheres. Devia ser uma pessoa que vivesse à parte da sociedade. Era com essa mulher que Jesus queria encontrar, mulher desprezada por todos, marginalizada. Jesus então se volta para ela e diz: dá-me de beber. Embora tenha mandado os seus discípulos para a cidade, Jesus permaneceu ali no poço. No verso 9 temos a resposta dela: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. O que ela quer dizer é: se eu der água para você na mesma vasilha que eu bebo, você vai se tornar imundo, impuro. Jesus certamente não falou com aquela mulher por causa disso. Ele não estava preocupado com isso. Por ela se admirar, Jesus lhe diz no verso 10, se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus está dizendo em outras palavras, se você pedir a mim, eu posso lhe dar uma água fresca, abundante, que não se finda. Essa água do poço você vai beber e vai voltar a ter sede. Jesus está usando uma linguagem paralela à água fresca, que alimenta, refresca, alivia e dá vida, significando que essa vida que ela levava não a satisfaria. E então ele lhe oferece uma outra água que, se ela aceitasse, nunca mais voltaria a ter sede. Porém, ela não conseguia entender o que Jesus estava dizendo para ela e replica a ele no verso 11, Senhor, tu não tens como tirá-la e o poço é fundo. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Em outras palavras, como o Senhor tem outra água se não pode nem tirar esta água? Provavelmente ela olhou para Jesus cansado, sedento e pensou, o que esse homem poderia oferecer a mim? Será que ele é maior que quem fez esse poço, no caso Jacó? Jesus se volta novamente para o paralelo com a água, no verso 13 e no verso 14 diz, todo aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus estava oferecendo uma água abundante àquela mulher. O samaritano, diferente dos judeus, só aceitava a revelação contida no Pentateuco. Eles não aceitavam nenhum outro profeta, exceto um que viria no futuro, que seria o seu Messias. Eles conheciam o texto de Números 24, verso 7, que dizia que quando o Messias viesse, o seu balde iria estar pingando água. Ele estaria trazendo água em abundância. Na verdade, Jesus está dando uma indicação de que ela estava falando com esse Messias esperado por ela. Eu tenho uma fonte de água viva, não é essa água física, é uma água que vai dar satisfação para a sua alma, para o seu coração, vai dar sentido à sua vida. Se você beber da água que eu estou para te dar, você vai provar da presença do Espírito de Deus na sua vida. E isso vai fazer de você uma pessoa marcada de satisfação, de alegria e gozo pela vida eterna. O verso 15, percebemos que novamente ela não estava compreendendo muito bem o que Jesus estava dizendo para ela. Pois pede que ele lhe dê dessa água, para que não mais tenha sede e não tenha que voltar ao poço para buscar. Ainda não compreendia o que o Senhor estava dizendo. O segundo diálogo
No verso 15 até o 19, vai falar sobre a condição conjugal dela. Jesus agora conversa com ela sobre a sua vida conjugal. Pode parecer estranho para nós Jesus pedir para ela ir e chamar o seu marido, mas para a sociedade judaica, não. Era algo comum, pois uma mulher deveria consultar ao marido sobre as dúvidas que tivesse. Tanto é que ela encara como normal essa sugestão de Jesus. No entanto, a verdadeira intenção do Senhor Jesus era aprofundar o assunto sobre a água da vida que ele estava oferecendo, já que ela não estava compreendendo bem o paralelo que ele estava fazendo. Questionada sobre seu marido, ela responde que não tem marido. E aí o Senhor Jesus replica: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. A verdade é, irmãos, que Deus sabe de tudo. O que Jesus disse a ela demonstrou que ele realmente a conhecia no seu íntimo. Veja que interessante, o Deus eterno, feito carne, cheio em graça e misericórdia, deseja se revelar a uma mulher samaritana, por isso fez o caminho para a Galileia, passando por Samaria, mesmo que essa mulher tivesse uma moral bastante duvidosa. Ainda assim, ele precisava conversar com ela. Da mesma maneira que ele sabia o que se passava na vida e no coração daquela mulher, ele sabe o que se passa no coração de cada um de nós hoje. O Salmo 139 diz: tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Essa mulher está diante de um homem perante quem nada está oculto, pois é alguém que enxerga todas as coisas que se passam no coração de cada ser humano. Quando Jesus diz tudo o que ela ocultava, quando ele revela sua condição que a tornava marginalizada, ela o reconhece como sendo alguém da parte de Deus. Sua reação foi reconhecer que ele realmente era profeta, então mudou de assunto. Ela não quis se aprofundar sobre esse assunto com Jesus, que a colocava exposta. Na verdade, ninguém gosta de falar sobre os seus pecados, muito menos aquela mulher. O terceiro diálogo, está do verso 20 até o verso 26, vai falar sobre a indagação do lugar de adoração por aquela mulher. Ela dá uma de leão da montanha, saída pela esquerda, saída pela direita, dependendo da situação. Ela sai pela tangente. Ela então diz: nossos pais adoravam nesse monte, mudando o diálogo para uma discussão sobre o lugar de adoração. Contudo, ela reconhecer que Jesus era profeta tinha um grande significado, pois os samaritanos não aceitavam nenhum dos profetas que vieram após Moisés. Eles esperavam um profeta que viria e, ao receber as revelações sobre a sua vida, ou quando Jesus fala sobre a condição dela, como ela vivia, ela começa a questionar-se: não será este homem o profeta esperado? Por isso é que fez a pergunta: qual o lugar da adoração? Nossos pais dizem que temos que adorar em Gerizim. Verso 20, nesse monte, Abraão construiu um altar e adorou a Deus, assim como Jacó e também Josué após cruzar o rio Jordão. No monte Gerizim foram lidas as bênçãos para o povo. Lá no livro de Deuteronômio 12:5, lemos que havia um lugar específico para a adoração. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Questiona a samaritana. Em termos lógicos, essa mulher tinha toda a razão. Não havia nenhum respaldo na lei e nos profetas para dizer que esse lugar era Jerusalém.
Jesus não estava interessado em discutir qual seria o lugar correto para a adoração. A ideia de Jesus era que iria chegar a hora, e já chegou, quando a questão não será mais onde se deve adorar, o lugar ou quando, mas como adorar. Em outras palavras, Jesus está dizendo que esta questão é secundária. Ritualismo não importa. O que importa é uma adoração autêntica, genuína, de coração. Era isso que Jesus estava revelando a ela. De novo, ela tenta driblar Jesus. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Aquela mulher, a princípio, não era alguém ensinável. Ela não quis entrar numa discussão sobre algo que não dominava. Às vezes, não demonstramos nossa ignorância sobre algo por vergonha. Isso é tolice. Ninguém é obrigado a saber tudo. Sábio é aquele que é sincero e que busca conhecimento sobre determinado assunto. Aqueles que assim fazem deixam de ser ignorantes. Aquela mulher estava tentando disfarçar a sua ignorância. É nesse momento que Jesus se revelou a ela, afirmando ser ele o Messias, o Cristo. Mesmo assim, ainda não entendeu, provavelmente só o fez mais tarde. No início eu falei que a grande ideia era: entregando a vida a Cristo, o ser humano encontra uma fonte inesgotável de satisfação. Falei isso porque essa mulher só teria paz na sua vida quando realmente se entregasse a Cristo, quando cresce em Cristo, e foi o que ela fez. Todas as características dessa mulher lembram cada um de nós, perdidos, sem rumos, sem conhecimento, marginalizados. Ela era alguém insegura emocionalmente, sozinha, mesmo já tendo 5 maridos, renegada, superficial, medrosa em revelar algo da sua fragilidade, da sua fraqueza, dos seus pecados e temores. Sem dúvida, queridos, essa era uma mulher sedenta por um relacionamento conjugal que realmente a satisfizesse e por ser feliz consigo mesma. Essa mulher, queiramos ou não, representa todos nós. Jesus é o salvador dessa mulher. Ele mudou a história da vida dela. Ao invés de condená-la, ele se dirigiu a ela com uma motivação amorosa. Apresentou-se como Messias, aquele que poderia tirá-la da futilidade da vida, sem conteúdo, sem sentido. Ele vai a ela e oferece um presente de Deus. No verso 14 diz que a água que lhe oferece, quando chegar a ela, se caracterizará em uma fonte que jorrará pela vida eterna. Isso significa que ela poderia ter uma vida que durasse eternamente, mas como uma fonte da qual pode se desfrutar do seu frescor e da sua alegria. Jesus está dizendo que o que ele oferece está acessível a todos. Se você ainda não bebeu dessa água e deseja realmente que ele lhe dê, certamente ele não lhe negará. As Escrituras dizem que todo o que invocar o nome do Senhor será salvo, desfrutará dessa água. Se você ainda não bebeu, diga isso a ele, e você não deixará de beber. Pode ser também que já tenha recebido, mas esteja com a sensação de estar faltando algo. A questão é que você deixou de ir na fonte principal para matar a sua sede. O profeta Jeremias tem uma palavra para os filhos de Deus que vivem nessa condição. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo.
A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Jeremias 2, 12 e 13. É possível que na condição de filhos de Deus, em vez de estarmos mantendo a comunhão com Ele a cada dia, estejamos deixando essa fonte e cavando algumas fontes próprias, crendo que nós mesmos seremos nossos nutridores. Certamente, quando Jesus falou de uma fonte a jorrar para a vida eterna, dizia do Espírito Santo de Deus, do Espírito de Deus habitando em nós, constantemente nos nutrindo de gozo e da sua própria vida. Para bebermos dessa fonte, é necessário que confessemos os nossos pecados nominalmente, reconhecer objetivamente qual foi o nosso pecado e confessar isso ao Senhor. Devemos pedir a Ele que nos transforme na pessoa que Ele quer que sejamos. Peçamos a Ele que nos mude, nos capacite a fazer a sua vontade. O Deus eterno se fez homem e se voltou para uma mulher classificada como impura, porque queria salvá-la. Da mesma forma, o Senhor deseja abençoar a cada um de nós. Que Deus em Cristo vos abençoe, dando a água da vida para a vossa satisfação eterna. Amém.